Este texto é uma tradução parcial do Zeitgeist. A ideia aqui é mostrar o grau de interferência dos Estados Unidos nos países de um modo geral. Já faz uns 50 anos que esses malditos donos das guerras criaram este novo tipo de soldado. Me acompanhem, por favor. Enquanto a maioria de nós circula por aí sem saber nada da realidade sobre o sistema financeiro, os bancos associados aos governos e corporações continuam a aperfeiçoar e expandir as suas táticas de guerra econômica, implantando novas bases, como exemplo o Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional. A serviço desses agentes escravizadores, tem até um novo tipo de soldado, o assassino econômico. E é com base no depoimento de um desses, assassino econômico, que passo a relatar e vou fazê-lo na primeira pessoa, como se fosse eu. Nós, assassinos econômicos, de fato, fomos os responsáveis pela criação desse primeiro império realmente global, confessa John Perkins. Trabalhamos de muitas maneiras diferentes. Talvez a mais comum seja identificar um país que tem recursos importantes, como o petróleo, por exemplo, e em seguida conseguir um empréstimo para esse país através do Banco Mundial, ou uma das suas organizações irmãs. Só que o dinheiro nunca vai realmente para o país. Ele acaba se perdendo pelo caminho, indo para as nossas grandes corporações para criar projetos de infraestrutura naquele país, como, por exemplo, centrais de energia, parques industriais, portos, coisas que beneficiam alguns ricos desse país. E também as nossas corporações, mas não a maioria das pessoas. Entretanto, essas pessoas, o país inteiro, na verdade, acaba ficando com uma enorme dívida. A dívida é tão grande que não se consegue pagá-la, e isso é parte do plano. Eles não podem pagá-la. Então, num certo momento, nós, assassinos econômicos, vamos lá e dizemos: ouça, você perdeu muito dinheiro, não vai conseguir pagar a sua dívida. Então, venda o seu petróleo bem barato para nossas petrolíferas, deixe-nos construir uma base militar no seu país, envie tropas para apoiar uma das nossas em alguma parte do planeta, como por exemplo no Iraque, ou vote em nossos interesses na próxima votação da ONU. Oriente para privatizar a vossa companhia elétrica e vender o seu sistema de água e esgoto para corporações norte-americanas ou outras corporações multinacionais. Então, é uma coisa que só cresce, e é tão típico esse modo como o FMI e o Banco Mundial operam. Eles colocam um país com uma dívida extraordinária. Depois, eles se oferecem para refinanciar a dívida e então refinanciam. E cobram mais juros sobre juros, capitalizando juros sobre juros. E eles exigem que esse escambo, que é chamado de condicionalidade ou boa governança, que basicamente significa que eles, o país devedor, têm que vender os seus recursos, incluindo muitos serviços sociais, as suas empresas de serviços básicos, às vezes até os seus sistemas educacionais, os seus sistemas penitenciários, os seus sistemas previdenciários, para corporações estrangeiras. Isto é um ganho duplo, triplo, quádruplo, na verdade, um escárnio. Olha onde chega a insanidade destes demônios que servem permanentemente a dois senhores. Vamos entrar no túnel do tempo por um período. Vamos a 1953. A introdução do assassino econômico começou mesmo no começo dos anos 50, quando Mossadegh, escolhido democraticamente, foi eleito no Irã. Ele era considerado a esperança da democracia no Oriente Médio. Ele foi o homem do ano da revista Time. Porém, uma das questões que ele trazia e queria implementar era a ideia de que as petrolíferas internacionais deveriam pagar muito mais ao povo iraniano pelo petróleo que estavam retirando do Irã, e de que o povo iraniano deveria ser beneficiado da sua própria riqueza. Política estranha essa, não? Claro que não gostamos disso, mas tivemos medo de fazer o que estávamos pensando em fazer, que era enviar os militares. E ao invés disso, enviamos um agente da CIA, Kermit Roosevelt, e com alguns milhões de dólares ele mostrou-se muito eficiente. E em pouco tempo o presidente do Irã, Mossadegh, foi deposto e foi substituído pelo Shah do Irã, que sempre foi favorável ao petróleo, e isso funcionou muito bem.
houve uma revolta no Irã. Bombas explodiram por todo o país. Um oficial do exército iraniano anunciava que Mossadegh se rendia e o seu regime como ditador virtual do Irã já era. Enquanto fotos do Shah eram exibidas pelas ruas à medida que os sentimentos do povo iraniano mudavam. O Shah era bem-vindo ao seu lar, ao seu antigo e ao mesmo tempo novo lar. Enquanto nos Estados Unidos, em Washington, as pessoas observaram aquilo e disseram: "Uau, como foi fácil e barato." Então estabeleceu-se um modo novo de manipular países, de criar impérios. O único problema de Kermit é que ele era um agente da CIA, identificado. E se ele tivesse sido apanhado, as implicações teriam sido muito sérias. Então, naquele momento, tomou-se a decisão de usar consultores privados para canalizar o dinheiro através do Banco Mundial ou uma das agências de treinar pessoas como eu, que trabalhavam para empresas privadas. Assim, se fôssemos apanhados, não haveria consequências governamentais. 1954, na Guatemala, quando Jacobo Arbenz Guzmán tornou-se presidente da Guatemala, o país encontrava-se sob o poder da empresa United Fruit e grandes corporações internacionais, e Arbenz abraça o seguinte discurso: "Queremos devolver a terra às pessoas." E assim que ele assumiu o poder, ele estava implementando políticas que fariam exatamente isso, devolver o direito sobre a terra ao povo. A United Fruit não gostou disso, e então contratou uma empresa de relações públicas para realizar uma grande campanha nos Estados Unidos para convencer o país, o povo, os cidadãos dos Estados Unidos, a imprensa dos Estados Unidos e o Congresso norte-americano de que Arbenz era uma marionete soviética. Se permitissem que ele continuasse no poder, os soviéticos teriam uma brecha nesse hemisfério. Naquela época havia um grande medo na cabeça de todos do terror vermelho, terror comunista. Para encurtar a história, a partir dessa campanha de relações públicas surgiu um compromisso da parte da CIA e dos militares de derrubar esse homem, o presidente Arbenz, e de fato conseguimos derrubá-lo. Então enviamos aviões, enviamos soldados, enviamos chacais, enviamos tudo o que podíamos para derrubá-lo, e conseguimos. Assim que ele deixou o gabinete, o sujeito que o sucedeu basicamente devolveu tudo para as mãos das grandes corporações internacionais, incluindo a United Fruit. Em 1981, no Equador, o Equador, por muitos anos, havia sido governado por ditadores a favor dos Estados Unidos, normalmente muito violentos, como é de praxe. Decidiu-se que haveria uma eleição realmente democrática, e Jaime Roldós Aguilera candidatou-se declarando que a sua meta como presidente seria garantir que os recursos do país fossem usados para ajudar o povo. E ele venceu com folga, com uma vantagem jamais vista no Equador, e começou a implementar as suas políticas para que os lucros do petróleo fossem para ajudar as pessoas. Bem, nós nos Estados Unidos não gostamos disso. Fui enviado com outros assassinos econômicos para dar um jeito em Roldós, para corrompê-lo, cercá-lo, para dizer a ele que, bem, você sabe, você e sua família podem ficar muito ricos se jogar nosso jogo, mas se você continuar com essas políticas, promessas, etc., você vai ter que sair. Ele não quis ouvir-nos. Ele foi assassinado. Assim que o avião caiu, toda a área foi cercada, e as únicas pessoas autorizadas foram os militares dos Estados Unidos, que vieram de uma base próxima dali, e poucos militares do Equador. Quando começaram uma investigação, 2 das testemunhas-chave morreram em acidente de carro antes de prestarem depoimento. Aconteceram muitas coisas estranhas em relação ao assassinato de Jaime Roldós. Quem investiga o caso, como eu, assassino econômico, não tem dúvidas de que ele foi assassinado. Ele foi tirado de cena porque ele não era corrupto. Ele não se deixava corromper da forma como queríamos. No mesmo ano, no Panamá, 1981, Omar Torrijos, presidente do Panamá, era um dos meus favoritos. E eu realmente admirava-o. Ele era um homem que realmente queria ajudar o seu país. Quando eu tentava suborná-lo ou corrompê-lo, ele dizia: "Olha, John", ele me chamava de Juanito, "olha, Juanito, eu não preciso do dinheiro. O que eu preciso é que o meu país seja tratado com justiça pelos Estados Unidos.
e que os Estados Unidos paguem as dívidas que devem ao meu país por toda a destruição que causaram aqui. Preciso estar numa posição em que possa ajudar outros países latino-americanos a tornarem-se independentes e se libertarem dessa presença terrível do Norte. Preciso que o Canal do Panamá esteja de volta às mãos do meu povo. É isso que eu quero. Deixe-me em paz, parem de me subornar ou tentar me subornar. Quando, em maio de 81, Jaime Roldós do Equador foi assassinado, Omar Torrijos sabia muito bem o motivo, então juntou a sua família e disse: provavelmente eu sou o próximo, mas tudo bem, porque eu fiz o que vim fazer. Renegociei o canal, agora ele está em nossas mãos. Ele tinha acabado de fazer um acordo com Jimmy Carter. Ainda em 1981, em junho, apenas 2 meses depois, ele, Jaime, também morreu num acidente aéreo, que certamente foi feito por chacais apoiados pela CIA. Mais recentemente, na Venezuela, em 2002, é interessante ver como este sistema continua o mesmo através dos anos, com a diferença de que os assassinos estão ficando cada vez melhores. Temos aqui o caso recente que aconteceu na Venezuela, em 98, que Hugo Chávez foi eleito presidente, depois de uma longa sequência de presidentes muito corruptos, que haviam basicamente destruído a economia da Venezuela. Chávez foi eleito nessa época. Ele enfrentou os Estados Unidos, exigiu que o petróleo venezuelano fosse usado para ajudar o povo venezuelano. Bom, não gostamos muito disso nos Estados Unidos. Então, em 2002, foi organizado um golpe. E para mim e outras pessoas, não há dúvidas que a CIA estava por trás desse golpe. O modo como o golpe foi organizado era muito parecido com o que tinha sido feito no Irã. Eles pagaram as pessoas para irem às ruas, para protestar, mostrar o governo como impopular. Se você conseguir alguns milhares de pessoas, que alguns milhares de pessoas façam isto, a TV faz o resto. Pode fazer com que isso pareça que está acontecendo no país todo, espalhando-se como epidemia. Porém, no caso de Chávez, ele foi inteligente e o povo estava tão do seu lado que ele conseguiu superar o golpe. Isto foi um fenômeno na América Latina. Já no Iraque, em 2003, o Iraque, todo mundo sabe, houveram alguns conflitos e no primeiro deles dá para justificar um exemplo perfeito de como este sistema trabalha. Nós, assassinos econômicos, somos a primeira linha. Vamos primeiro e tentamos corromper o governo, fazendo com que aceitem enormes empréstimos por meio dos quais nós passamos basicamente a controlá-los. Se falhássemos, como falhei no Panamá com Omar Torrijos e no Equador com Jaime Roldós, que se recusaram a ser subornados, então enviaríamos a segunda linha de ataque, que são os chacais. Eles são os que derrubam governos ou assassinam líderes. Em seguida, começa um novo governo, no qual ditamos a política. Afinal, o novo presidente sabe o que acontece se não obedecer. No caso do Iraque, ambas as estratégias falharam. Os assassinos econômicos não conseguiram fazer contato com Saddam Hussein. Nós tentamos fazê-los assinar um acordo muito similar ao que temos com os sauditas na Arábia, mas ele não aceitou. A segurança dele era muito eficiente e, além disto, ele já havia trabalhado para a CIA. Então, mandamos os chacais para matá-lo. Ele tinha sido contratado para assassinar o presidente anterior do Iraque, mas falharam. Portanto, ele conhecia o sistema. Então, em 1991, mandamos as tropas e vencemos o exército iraquiano. A partir disso, presumimos que Saddam Hussein mudaria de ideias. Não poderíamos tê-lo matado naquela época, porque não queríamos perder a sua liderança. Pensamos que ele conseguiria controlar os curdos, manter os iranianos no seu país e continuar a abastecer os Estados Unidos com petróleo. E já que tínhamos derrubado o seu exército, ele cederia. E não foi o que aconteceu. Os assassinos econômicos voltaram porque falharam anteriormente. Alguns anos depois, voltaram e falharam outra vez. Se tivesse dado certo, Saddam Hussein ainda estaria governando o seu país. Estaríamos vendendo todas as armas que ele quisesse, mas eles não conseguiram.
Os chacais não conseguiram derrubá-lo de novo, então enviamos o exército para terminar o trabalho, e dessa vez deu resultado, que foi o último conflito. Nós derrubamos-lo, e no processo foram criados contratos de construção civil muito lucrativos para reconstruir o país que tínhamos destruído, o que é um ótimo negócio se você for uma empresa do ramo da construção. E o povo iraquiano? Como é que ficou? Como está hoje? Então o Iraque ilustra basicamente as 3 etapas: os assassinos econômicos que falharam, os chacais que falharam e por fim o exército foi enviado e resolveu. E assim, dessa forma, criamos um império mundial, mas isso foi feito muito sutilmente, clandestinamente. Todos os impérios no passado foram criados militarmente, todos sabemos, a história nos conta. Os britânicos, os franceses, os alemães, os romanos, os gregos, eles tinham orgulho disso, e sempre havia alguma desculpa, como espalhar a civilização ou a religião. Mas todos sabiam que isso estava acontecendo. Nós não. A maioria do povo norte-americano não faz a mínima ideia que vive às custas de um império clandestino. Que hoje em dia há mais escravidão no mundo do que em qualquer outra época. Então, perguntamos-nos, se isto é um império, quem é o imperador? Obviamente, não é o presidente dos Estados Unidos. O imperador não é eleito, não tem tempo de mandato e não dá satisfação a ninguém. Não podemos classificar os presidentes assim, mas temos o que considero um equivalente, que é o que eu chamo de corporocracia. A corporocracia é liderada por um grupo de indivíduos que lideram as grandes empresas, e eles realmente agem como os imperadores deste império. Eles controlam a mídia, direta ou indiretamente através da publicidade. Controlam a maioria dos políticos, pois financiam as suas campanhas, tanto através das corporações como por doações pessoais. As corporações não são eleitas, não cumprem um tempo de mandato ou dão satisfações. E no topo da corporocracia, você não consegue saber se os líderes trabalham para as corporações ou para o governo, pois eles sempre estão trocando de lugares, trocando de posições. Você tem alguém que num dado momento é o presidente de uma grande construtora, como a Halliburton, por exemplo, e em seguida ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, ou um presidente que vem do ramo petrolífero. E isto é válido para republicanos e democratas, pois ambos têm líderes indo e vindo entre as diversas áreas. De certa forma, o nosso governo é invisível a maior parte do tempo, e as suas políticas são aplicadas pelas suas corporações num nível ou noutro. E, novamente, as políticas do governo basicamente são criadas pela corporocracia e apresentados pelos líderes políticos, criando uma relação muito profunda. Isto não é uma teoria da conspiração. Essas pessoas não se reúnem para criar planos, planejar melhorias para o povo. Todos eles trabalham a partir de uma premissa básica, que é a maximização de lucros, sem considerar os custos sociais e ambientais. Maximizar lucros independentemente do impacto social e ambiental. Ah, esses malditos donos das guerras!